Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus amados. O Ministério Brilho de Deus adentra neste momento, trazendo a palavra de vida, de poder, que nos liberta, nos cura, e são palavras sagradas, poderosas para salvar as nossas almas. Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, nós estamos bem. O Senhor tem sido bondoso para com todos nós, a sua misericórdia tem se renovado a cada manhã nas nossas vidas, por isso que nós não somos consumidos pela ira do Senhor. Meu amado, neste momento eu te peço todo o temor e atenção à palavra do nosso Deus. Que você escute toda essa mensagem em temor e reverência ao Espírito Santo. E nós vamos falar sobre o que é o dom de discernimento de espírito. Amém? A Bíblia fala que nós temos que procurar com zelo os melhores dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. E está escrito no livro de Atos, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 16, versículo 16. Nós vamos ler sobre a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Vou repetir: espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. Preste atenção nessa frase, queridos. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Queridos, a Bíblia deixa bem claro, lá em 1 de João, que nos últimos dias virão muitos falsos profetas, mas não são poucos, igual farinha. Muitos falsos profetas ensinando ensinos de demônios. Ensinos que não têm nada a ver com o que está registrado na palavra de Deus. E você e eu, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitos aí falando em nome de Deus, mas eles estão possuídos por um espírito de adivinhação. Meu Deus do céu, isso é muito sério, seríssimo. É seríssimo, sabe por quê? Porque esta moça, ela não estava, entre aspas, falando mentira. Ela estava dizendo que eles, Paulo e Silas, eram o quê? Eles eram servos do Altíssimo. Oh! Servos do Altíssimo. E que eles estavam anunciando o caminho da salvação. Queridos, quantas pessoas já casaram porque recebeu uma profecia que alguém disse: olha, é de Deus, você pode casar. E lá na frente a pessoa quebra a cara. O que acontece? Era um espírito de adivinhação que estava ali atuando. Era um espírito de engano, era um espírito da mentira. Queridos, aqui ela estava falando a verdade. Mas havia o que por detrás? O lucro, dinheiro. Ela estava adivinhando através de um espírito imundo e as pessoas estavam pagando por aquilo. Graças a Deus que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele ficou indignado. Só que isso não aconteceu um dia, nem dois, nem três. Está registrado aqui na Bíblia Sagrada que foi por muitos dias que essa moça repetia que eles eram realmente os servos do Altíssimo e que estava anunciando a salvação.
Queridos, como nós precisamos de pedir o Espírito Santo que nos conceda a operação, que nós venhamos operar neste dom de discernimento de espírito. Para você saber se aquele espírito realmente ele é de Deus ou não. Porque muitos têm pregado doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia Sagrada. Nada a ver com a Bíblia Sagrada. E para que nós venhamos ter realmente a direção da verdade, nós precisamos de, através do Espírito Santo, operar nesse dom de discernir. Isto é de Deus, isto não é de Deus. E o que aconteceu por causa disso? Paulo repreendeu, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saia dela. E a Bíblia diz que na mesma hora aquele espírito saiu. Só que aí surgiu o quê? Os donos daquela jovem, né? Eles ficaram agora o quê? Sem lucro. O demônio não estava mais no corpo daquela moça, aquela moça não tinha como adivinhar mais, né? E aí foi a esperança do quê? A esperança do lucro. Então eles pegaram Paulo e Silas, arrastaram para a praça, na presença das autoridades, e levaram eles aos magistrados. E aí começaram a dizer que eles eram judeus, que eles estavam perturbando a cidade, que eles estavam propagando costumes que não podiam aceitar e nem praticar, porque eles disseram, nós somos romanos, né? Nós somos romanos e nós não vamos praticar isso que eles estão falando, não. Então, a Bíblia diz que levantou-se uma multidão contra ele. Os magistrados rasgaram as roupas deles, mandaram açoitá-los com varas. Eles apanharam com varas. E depois bateram com muitos açoites em Paulo e Silas. Muitos açoites. E lançaram eles na prisão, ordenando o quê? Que o carcereiro guardasse aqueles dois homens com toda a segurança, ou seja, eles não podem sair daqui não. Então eles, recebendo ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés deles em um tronco. Você imagina. Por causa que Paulo discerniu o que estava atuando na vida daquela moça. Era um espírito de adivinhação. Meus queridos, eu digo a vocês, tome cuidado. Tome cuidado quando as pessoas chegam para vocês em nome de Deus. Olha bem se é como que é a vida dessa pessoa. Se ela anda reta com Deus, se não é uma mentirosa, se não é a pessoa que vive uma vida que diz que é uma coisa na igreja, mas fora da igreja é outra coisa. Preste atenção. A Bíblia fala que quando nós olhamos para a prudência, nós atentamos para os passos do nosso próximo. Pode até dizer que faz, mas preste atenção se é e se faz. Quantas pessoas têm feito negócios com pessoas que pareciam, tá? Pareciam serem cheias do Espírito Santo, mas só pareciam, não eram. Então peça ao Senhor o dom de operar no discernimento de espírito, para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser passado para trás, para que você não venha cair naquilo que é chamado que o laço do passarinheiro. Ah, queridos, e aí agora, por causa que Paulo discerniu, eles estão agora presos lá no interior do cárcere. Só que posso dizer para vocês, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, queridos, a luta pode vir, o deserto pode vir, Faraó pode vir, quem quiser vir pode vir, mas a fé não é abalada. Porque estes homens, eles tinham apanhado, e não foi pouco, foi muito, com varas, apanhado. Mas eles, por volta da meia-noite, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. Porque na hora que Paulo repreendeu o espírito imundo,
eles estavam indo para orar também. E agora, por volta da meia-noite, que são os horários de oração, eles começaram a orar e eles começaram a cantar, porque o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, ele ora e canta. Ele ora, ele canta, ele glorifica, ele bendiz, ele exalta. Não tem murmuração na boca do Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, não, meu amado. Se a sua boca anda cheia de murmuração, busque o Espírito Santo. Você precisa de se encher do Espírito Santo. E eles começam a cantar louvores a Deus. E quem estava lá com eles, que era, os prisioneiros, os companheiros de prisão, estava escutando os louvores, estava escutando as orações. E de repente, o que aconteceu? Sobreveio um grande terremoto. Esse terremoto foi tão poderoso que sacudiu os alicerces da prisão e todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Oh, glória a Deus! Esse é o crente cheio do Espírito Santo. Este é o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo. Não tem correntes que ficam, queridos, presos, não. Não existe correntes que vão ficar presas. Não existe alicerce que não vai ser abalado. Porque o poder do Espírito Santo, ele entra em ação. Quando o crente, o Filho de Deus, ele ora, quando ele clama, quando ele canta, quando ele glorifica. Eles tinham dois caminhos. Ou lamentar e não ia acontecer nada. Murmurar e não ia acontecer nada. Mas eles escolheram o caminho, que é o caminho, o segredo, a vitória é louvar e orar. E exaltar o nome do Senhor. Queridos, e entrou o desespero aonde? Entrou o desespero no carcereiro. Porque agora o carcereiro viu que eles estavam soltos, a prisão foi abalada, agora ele queria o quê? Suicidar. E o carcereiro pensou, todos os prisioneiros fugiram. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que Paulo gritou e gritou alto, homem de autoridade, gritou alto e disse para ele, não faça mal a si mesmo. Estamos todos aqui, ninguém fugiu não, nós estamos aqui. E naquele momento, o carcereiro tendo pedido que uma luz, entrou correndo, trêmulo. Como que não vai ficar trêmulo, meu amado? A prisão foi abalada, aconteceu um terremoto, os presos estão soltos e o carcereiro tremendo começa o quê? Prostar. Prostou-se diante de Paulo e Silas e depois ele mesmo trouxe-os para fora e disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Porque Deus tinha um projeto naquele terremoto. Era a salvação daquele carcereiro. Tudo, queridos, tudo que acontece em nossas vidas, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Repete comigo, tudo que acontece em minha vida, Deus tem um propósito. E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E naquela casa, a salvação do Senhor Jesus entrou, porque Paulo pregou a palavra de Deus. Todos que faziam parte daquela casa, todos foram salvos, todos foram batizados. E agora eles estão cuidando de Paulo, cuidando das feridas, cuidando de Silas, cuidando das feridas. Por quê, queridos? Deus, ele é fiel nas nossas vidas. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes comida. E todos ali estavam alegres. Por quê? Porque eles creram no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E eu digo a você, não desista da sua família. Não desista da sua família. Seja o intercessor pela sua família. Ore pela sua família. Em o nome do Senhor Jesus. Queridos, o caminho é louve, o caminho é ore, não desista, não desista. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida diante do teu altar.
que todos ainda que não operam nesse dom, ó Deus querido, do discernimento de espírito, possa receber, que o Espírito Santo possa conceder a essas pessoas, para que elas não possam ser enganadas, por nenhum espírito enganador, adivinhador, espírito que diz que é de Deus, mas não é de Deus, porque a tua palavra diz que até um anjo, um demônio se transforma em anjo de luz, o diabo pode se transformar em anjo de luz. Então, Deus, que o Senhor possa trazer para o teu povo esse discernimento, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, peça a Deus, todo filho de Deus precisa de operar nesse dom, para não ser enganado por nenhum espírito enganador, em o nome do Senhor Jesus. Eu amo muito vocês, que Deus te abençoe. Se essa palavra tocar no seu coração, não fique com ela para você. Leve essa palavra para outras pessoas. Eu te peço em nome de Jesus, clique no joinha. Se você não é inscrito, eu te convido a se tornar um inscrito do canal. E você é bem-vindo em o nome do Senhor Jesus. Eu amo muito vocês. Que Deus abençoe. Fique na graça do Senhor, em o nome de Jesus.